Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de estrutura da redação. Como é que funciona essa questão da estrutura da redação, tá? Antes da gente partir, deixa eu só fazer um acréscimo aqui. Senhores, pratiquem redação, tá? Quando eu estava me preparando para o meu concurso, eu coloquei uma meta de todo dia fazer uma redação no final do dia antes de dormir. Eu dormia muito pouco naquela época, dormia 3 a 4 horas por dia, tá? E hoje eu continuo dormindo pouco, né? Mas é por causa do meu trabalho, não é por causa do concurso, que já faz 5 anos, certo? Valeu a pena ter estudado. Mas o que que acontece? Eu dormia pouco, então mesmo dormindo pouco, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer uma redação por dia até a data do meu concurso. E passei ali o período de um ano mais ou menos fazendo redação, tá? E olha só, digamos que falte aí 3 meses para o seu concurso, tá? 3 meses. Não sei a partir de que momento você está assistindo essa aula, mas digamos que, né, falte aí 3 meses para o seu concurso. Vamos supor que cada mês tenha 30 dias e você faz uma redação por dia. 3 vezes 3, 9, 90 redações até a data do seu concurso. Se você tem um período maior, sei lá, 4 meses, 3 vezes 4, 12, 120 redações que você fez até a data do seu concurso. Se todo dia você sentar e fazer uma redação, seguindo a estrutura que eu estou mostrando aqui, será que você vai ficar bom em redação? Você vai ficar ótimo. Talvez ali você tenha uma certa dificuldade no começo, é normal, tá bom? Você entra em desespero, poxa, não sai nada da minha cabeça, é normal, normal, fica tranquilo, tá? Mas se você não pegar o hábito, você vai sofrer para poder desenvolver uma boa redação no dia da prova. Vamos seguir? Ok. Então, como é que funciona a questão da estrutura da redação? A redação do seu concurso da ESA, é uma redação dissertativa argumentativa. Então, para quem não sabe o que é uma redação dissertativa argumentativa, é um tipo especial de redação no qual você vai apresentar um problema, né? Vai apresentar uma tese, melhor dizendo, e você vai ter que defender essa tese com dois argumentos. Isso é uma redação dissertativa argumentativa. Tá? Você pode defender com um argumento só, com três, com quatro, com cinco, quantos você quiser. Mas, a critério do concurso da ESA, você vai defender com dois argumentos, duas ideias forças, né, que a gente chama. Duas ideias força, né? Então, como é que funciona isso aí, pessoal? Eu peguei um tema qualquer, certo? Um tema da minha cabeça, aquecimento global, e eu montei uma pequena redação em cima desse tema. Literalmente uma pequena redação, tá? É uma redação que para o nível do concurso da ESA está no nível bom, nota 5, beleza? Vamos fazer uma leitura rápida aqui, ó. Se você quiser pausar o vídeo, ler você mesmo e depois pular toda a minha fala, não tem problema, tá bom? Mas é importante que a gente leia. Olha só o título da redação: o agressivo estímulo humano. O agressivo estímulo humano. Logo de cara você percebe que o tema é aquecimento global. E o título é o agressivo estímulo humano. Beleza. Tá, vamos seguir. Você percebe que é uma pequena diferença, né? A palavra aquecimento global nem apareceu no título. Não apareceu nada relacionado a aquecimento, né? Não. Tá. Vamos lá. A pessoa que pegou essa redação pela primeira vez, digamos que você pega essa redação, pare uma pessoa na rua e fala assim, por favor, leia. Ela vai ler o título e ela não vai saber do que se trata. Beleza? Essa é a ideia do título. Você tem que construir um título que esteja relacionado com a sua redação, beleza? Com a sua redação, mas que de cara, para uma pessoa desconhecida, chame a atenção dela. A pessoa precisa, como é que se fala? Ser convidada a ler a sua redação, só pelo título. Ela precisa ficar, poxa, que título interessante, né? O que será que está falando? Então, assim, o agressivo estímulo humano, não necessariamente para uma pessoa que acabou de pegar a redação aí no meio da rua, que nunca me viu, a pessoa não sabe do que se trata. Se eu chegar com um jornal e eu tiver o títulozinho lá assim, o agressivo estímulo humano, pode estar falando de qualquer coisa, pode estar falando de violência, enfim. Então, o que eu estou tentando passar para você, quando você for construir um título, construa um que deixa meio vago, esteja relacionado
com o que você falou na redação. O título ele tem que estar relacionado ao que você falou na redação, tá? Mas ele não pode apresentar toda a ideia da redação de uma vez só. Você não pode pegar a sua redação e no título está escrito assim: essa redação fala sobre aquecimento global. Você não pode deixar de cara. Você precisa despertar a curiosidade do leitor. Então, o seu corretor, que é a pessoa que vai fazer a correção da sua redação, ele vai corrigir a sua redação como se fosse uma pessoa que nunca viu, né? Não sabe do que se trata, tá bom? Se ele for um corretor justo, ele vai fazer isso, beleza? Então, olha só. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. O conceito de aquecimento global ocorre quando a energia irradiada pela superfície da Terra não se evade para a atmosfera, por ter sido bloqueada por uma camada de gases, né? E eu citei um exemplo, a erupção vulcânica, ou enrijecimento do ar pelas baixas temperaturas, né? Um exemplo, era glacial. Portanto, é um processo que pode ocorrer naturalmente ou por estímulo humano, poluição, sendo esse último muito mais agressivo. A primeira razão pela qual o aquecimento global é mais agressivo está na sua ocorrência crônica. Erupções vulcânicas ou eras glaciais ocorrem em intervalos de anos, enquanto que a poluição humana é um processo que acontece diariamente em volumes expressivos, pela exploração, produção e consumo de recursos associados à vida do homem, o qual leva essas três condições, né? Que condições são essas? Explorar, produzir e consumir, por onde quer que vá. A segunda razão está na ausência de reconstrução. Quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção, toneladas de monóxido de carbono foram jogados na atmosfera, ionizando o ar e matando milhares de espécies no mundo todo. Entretanto, com o passar dos anos, a flora retomou seus hectares perdidos e a fauna voltou a crescer em número e diversidade. Com o homem, isso não ocorre. Milhares de hectares são cortados todas as semanas e os poucos que são recuperados são replantados com espécies diferentes da vegetação original, prejudicando o processo reconstrutivo que acontece naturalmente após erupções e eras glaciais. Conclui-se que o aquecimento global por estímulo humano é mais agressivo, por ser pouco reconstrutivo e crônico. Poluir pode ser inevitável por causa da exploração, produção e consumo de recursos para o homem, mas o uso de fontes de energia renováveis, a cobrança socioambiental sobre as grandes empresas e a produção de materiais biodegradáveis são exemplos que retardam o processo de aquecimento e prolongam a estadia humana na Terra. Senhores, olha só, veja bem, esse aqui é uma redação curta, tá? Considerada no nível nota 5, tá? Basicamente nota 5, quase 6, para o concurso da ESA. De cara você percebe que ela tem 20 linhas só, né? Ela é bem pequenininha. O seu concurso exige que a sua redação tenha de 20 a 30 linhas. Beleza. E o que isso tem a ver com estrutura? Por que você leu a sua redação? Olha só. Essa aqui é a estrutura básica de uma redação. Você tem o título, eu já falei sobre o título. Lembrando que quando você for fazer o seu título, tá? A primeira palavra, na primeira letrinha, é que fica maiúscula. Os demais termos, letra minúscula, tá bom? Basicamente é isso. Evite ficar fazendo títulos muito longos. É um conselho que eu dou. Fique esperto com isso aí. Tá certo. Então logo abaixo aqui eu tenho a minha introdução. A introdução, pessoal, o ideal da introdução é que ela tenha entre 4 e 5 linhas, no máximo, tá? Estourando o limite, 5 linhas já é considerado uma introdução, assim, grande, no limite, tá? Ela não pode ter muita coisa. Na redação dissertativa argumentativa, a função da introdução não é ficar divagando conceitos. A função da introdução é você apresentar aquilo que você vai defender. Então, por exemplo, o conceito de aquecimento global ocorre, beleza, falei do conceito. Aí aqui, ó, portanto, é um processo que pode ocorrer naturalmente ou por estímulo humano. Ou seja, essa lorota toda que eu falei foi para poder afirmar que é um processo que ocorre naturalmente, através de erupção vulcânica, era glacial, ou pode ser provocado pela poluição. E eu falei, olha só isso aqui, ó, sendo esse último muito mais agressivo. Eu falei que a poluição humana, o estímulo humano, que é a poluição, é muito mais agressivo que
que o processo natural de erupção vulcânica e era glacial. E olha só, eu acabei de fazer uma afirmação aqui. Acabei de falar que, na minha visão, o estímulo humano, que é a poluição, ele é muito mais agressivo do que o estímulo natural. O que eu vou fazer? Isso que eu acabei de falar é a minha tese, tá bom? Tese. Então, quando eu falo que o estímulo humano, que é a poluição, é muito mais agressivo, eu estou apresentando um problema, certo? Eu estou dizendo, pessoal, na minha visão, o estímulo humano é muito mais agressivo. E agora, nos próximos parágrafos, eu vou explicar o porquê. E eu já começo assim, ó. A partir do momento que eu começo a defender a minha ideia, tá bom? A gente chama esse momento de defesa da ideia, a gente chama de desenvolvimento. Então, olha só, a primeira razão pela qual o aquecimento global humano é mais agressivo está na sua ocorrência crônica. Tá vendo? Então, senhores, eu peguei o que estava escrito lá na introdução, que eu apresentei como a minha ideia à força, né? A minha ideia, melhor dizendo, e eu vou agora defender. A primeira razão pela qual estou defendendo isso é a ocorrência crônica, ou seja, né, a ocorrência constante, frequente, melhor dizendo, aquilo que é recorrente, acontece sempre, tá? Tá sempre acontecendo. Então, a primeira razão pela qual a poluição é muito mais agressiva que o estímulo natural é porque a poluição humana ela é crônica. E eu até falo aqui, ó, erupções vulcânicas ou eras glaciais ocorrem em intervalos de anos, enquanto que a poluição humana é um processo que acontece diariamente em volumes expressivos. Olha só, pessoal, você olhou isso aqui e talvez você esteja discordando daquilo que eu estou falando, concorda? Pois é, Brasil acima de tudo. Só que a pessoa que vai corrigir a sua redação, pessoal, ela não está preocupada se você está certo ou se você está errado. Ela está preocupada em ver, você estruturou introdução, desenvolvimento, conclusão? O seu título, a primeira letra é a maiúscula, as demais são minúsculas. O título está muito grande, está desnecessariamente grande, tá certo? Teve problema de coesão, tudo bem? E o que vem a ser a coesão? A coesão é quando você usa palavrinhas para poder ligar uma ideia na outra. Então, por exemplo, na introdução, eu falei da minha ideia, né? Que a poluição é mais agressiva que os processos naturais. E eu usei logo aqui no segundo parágrafo a expressão a primeira razão pela qual o aquecimento global humano é mais agressivo. Ou seja, eu estou retomando a ideia. Então essas palavrinhas que você retoma a ideia, essa última palavrinha aqui, ó, conclui-se que, ou seja, na minha conclusão, eu coloquei a palavrinha conclui-se que, é como se eu tivesse, essa palavrinha conclui-se que, é como se eu estivesse pegando tudo aquilo que eu já falei e agora eu vou apresentar uma conclusão, certo? Eu podia muito bem começar assim, ó, o aquecimento global por estímulo humano, né, que é o último parágrafo aqui. O aquecimento global por estímulo humano é mais agressivo por ser pouco reconstrutivo. Podia fazer assim, mas a gente fala que o texto precisa de uma coesão. Eu preciso usar palavras que retomem a ideia anterior. Então, por exemplo, terceiro parágrafo, a segunda razão está na ausência de reconstrução. A segunda razão do quê? Do fato que eu citei, que o processo humano ele é mais agressivo. Vocês estão entendendo? Aqui no terceiro parágrafo eu estou retomando a minha ideia que está lá na introdução. Procurem fazer isso, tá certo? Procurem fazer isso. Tá certo, pessoal? Beleza. Então, apresentei uma ideia. Aí no segundo parágrafo eu apresentei outra ideia. Beleza. E é como eu falei, não necessariamente a pessoa que está lendo, não é que não necessariamente, com certeza a pessoa que está lendo, ela não vai querer se preocupar se aquilo que você está falando é de fato verdade, entendeu? Isso não significa que você vai começar a inventar coisa, mas a pessoa que está lendo a sua redação, ela está muito preocupada em ver se você argumentou corretamente, se você fez os verbos que estão na sua redação, que regem preposição, estão regendo a preposição direitinho, se você tem a coesão, enfim. Ela está muito mais preocupada com a estruturação do texto, com o que você está falando. Porque eu escrevi essa redação e Bruno Santos, não, eu tenho certeza que o processo natural ele é mais agressivo que o processo humano. Por quê? Vou dar a minha visão. Porque esse vulcão que eu citei aqui na redação, o Vesúvio, em um único dia,
Senhores, em um único dia, ele liberou, um único dia não, perdão, em uma única noite, ele liberou na atmosfera, quando ele entrou em erupção, na época dele, né, estima-se os cientistas tentaram fazer o cálculo, em uma única noite o Vesúvio liberou mais fuligem na atmosfera que todo o período de revolução industrial da humanidade, em uma única noite. Então, assim, naturalmente, esses processos são bem mais agressivos, tá bom? Minha visão é essa. Ué, mas você escreveu uma redação dizendo o contrário. Beleza, e eu estou apresentando os meus argumentos. Tá certo? Isso aqui eu fiz de propósito, para você ver como é que funciona a questão da redação. Você apresenta uma situação e defende as suas ideias. Ponto. O seu corretor, ele não está preocupado em saber se aquilo ali, na opinião dele, é verdade, é mentira. Não, ele não vai acrescentar a opinião dele. Ele vai ver, você escreveu gramaticalmente correto? Beleza, escreveu. Sua coesão textual está boa? Você está unindo o contexto de um parágrafo com o contexto do outro parágrafo? Beleza, o título tá em condições? Usou a pontuação direito, a acentuação está ok? É isso que ele vai se preocupar. Tá certo? Você fugiu do tema, tá? Lembrando que fuga ao tema pode simplesmente anular a sua redação. Então ele vai estar preocupado com isso aí. Tá certo? Então, senhores, basicamente, se a gente fosse dividir em estrutura, o texto tem título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Introdução, eu apresento a situação. No desenvolvimento, eu defendo a situação que eu apresentei na introdução. E a minha conclusão, eu concluo a ideia. Lembrando que a conclusão, ela tem que voltar e falar de um assunto da introdução. Né? Ou seja, ela tem que retomar um pouco da introdução. Por exemplo, conclui-se que o aquecimento global por estímulo humano é mais agressivo. Ou seja, eu peguei aquela ideia que eu coloquei na introdução como situação-problema e eu citei ela de novo na conclusão, tá? Para fazer a coesão do meu texto. Beleza. Por ser pouco reconstrutivo, e aí eu estou fazendo a união, né, da minha conclusão com o terceiro parágrafo. E crônico, ou seja, eu estou fazendo a união do contexto do último parágrafo com o segundo parágrafo, tá certo? Poluir pode ser inevitável por causa da exploração, produção e consumo. Ou seja, estou retomando ideias do segundo parágrafo de novo. Você está vendo? Então uma coisa vai ter que puxar a outra dentro do seu parágrafo. Você não pode falar nada que esteja ao léu, jogado para cima, né? Do nada surge uma informação aqui no meio. Aí fala que a Amazônia foi 70% desmatada e do nada tá aí, certo? Então uma coisa tem que estar ligada com a outra no texto, beleza? Vocês têm que ter isso em mente. Isso aqui é uma redação considerada, né, como nota 5, para vocês terem noção, 5, 5,5, tá? Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Então, cada parágrafo deve proporcionar uma ideia. Se você não transmitiu sua ideia, não termine o parágrafo, tá bom? A função do parágrafo é essa. Você coloca uma ideia em cada parágrafo, beleza? Então, olha só. Como eu falei, né, no primeiro parágrafo eu apresentei uma ideia. O aquecimento global provocado pelo homem é mais agressivo que aquele que é causado pela natureza. Beleza, apresentei a minha ideia. No meu segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, eu apresentei meus argumentos, né, que a gente chama de ideias-força. Então, no segundo parágrafo, o aquecimento do homem é pior porque acontece todo dia, é crônico. No terceiro parágrafo, o aquecimento do homem é pior porque o homem não reconstrói como a natureza reconstrói. Você está vendo que são ideias simples, que no texto eu tentei reproduzir de uma maneira mais, né, denotativa, né, de maneira um pouquinho mais elaborada, mas a ideia é simples. Tá? Quarto parágrafo, o aquecimento provocado pelo homem é mais agressivo. E um jeito de reduzir o impacto é usando material biodegradável, cobrar as empresas, usar energias renováveis, blá 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 blá. Então o que acontece, pessoal? Olha só. Quando você for fazer a sua conclusão, guarde isso com você, por favor. Quando você for fazer a sua conclusão, é importante, na verdade é muito importante, que você tente apresentar uma solução. Quando eu falo tente apresentar uma solução, é você literalmente apresentar métodos para resolver o problema. Não tem esse negócio de essas soluções, como é que se fala? Substanciais, né, que a gente chama. Por exemplo, temos que conscientizar a população de que não se pode poluir. Senhores, é possível conscientizar o planeta Terra inteiro? Não, não é possível conscientizar o planeta Terra inteiro ao mesmo tempo. Tá? A gente pode até tentar. A WWF está aí até hoje,
Tá? Então, senhores, essas soluções assim que são meio substanciais, funciona, mas poxa, meio impossível, né? Não, senhores, não coloquem como solução. Tentem apresentar uma solução, no máximo possível, tentem apresentar uma solução. Mas não fiquem, sabe, colocando ideias substanciais, não. Coisas que são execuíveis. Por exemplo, o impacto, reduzir o impacto usando material biodegradável, né? Cobrar as empresas, usar energias renováveis, certo? Eu apresentei soluções, ideias. Não fiquei falando, ó, nós temos que conscientizar as pessoas, temos, né, que punir aqueles que estão fazendo coisa errada. Não, tá? Então você tem que apresentar soluções mesmo, né? Ideias, né? Como é que nós vamos chegar lá? Então eu apresentei três aqui. Então se você olhar no texto, vou até subir aqui, ó. Tá aqui, ó. O uso de fontes de energia renovável que eu já falei, a cobrança socioambiental sobre as grandes empresas e a produção de materiais biodegradáveis, certo? Pronto. Apresentei uma solução. Tá vendo? Pois é. Fiz a minha conclusão, retomar ideias de todos os parágrafos, se você percebeu, foi isso que eu fiz, e ainda apresentei uma solução. Minha conclusão, pessoal, ela tem que ter no máximo 5 linhas, tá? Então, se a minha introdução bate 4 linhas, 5 linhas ali, já está estourando, a minha conclusão, ela tem que ter isso aí, 4 a 5 linhas também, tá? Isso aqui não é lei. Não significa que se você fizer uma conclusão de 2 linhas, você vai perder ponto. Não é isso. Mas o que acontece? As pessoas que normalmente escrevem uma conclusão de 2 linhas costumam escrever uma conclusão insatisfatória. Tá entendendo? Então as pessoas que escrevem uma introdução de 2 linhas costumam escrever essa introdução insatisfatória. Tá certo? Porque, como eu falei, eu preciso retomar ideias do que eu já citei no texto. Como é que eu vou fazer isso em 2 linhas? Tá entendendo? Então, o ideal é 4 linhas, 5 linhas estourando o limite. Por quê? Porque você precisa de linhas para desenvolver, né? Para apresentar seus argumentos. Tá bom? Então, aqui o meu texto teve 20 linhas, mas você vai ter de 20 a 30. Tá? Então, senhores, façam calma, façam com cuidado, porque no dia você vai ter tempo para isso, tá? Se você se controlar na prova, você vai ter tempo. Então, por exemplo, eu quando fui fazer a minha prova, eu sabia que eu tinha um tempo médio de 3 a 4 minutos por questão para que sobrasse 2 horas e meia para a minha redação. Pois é, tá? Eu sabia disso. E você tem que fazer a mesma coisa. Abra o seu edital e olha, são quantas horas de prova? São quantas questões em cada prova? Beleza. Para que sobre 2 horas para minha redação, eu preciso de quanto tempo por questão? Faça as contas. Eu li o meu edital do meu concurso 4 vezes, completo. Tá certo? Então, senhores, parece demais. E realmente, eu posso até admitir, às vezes eu passei até um pouco dos limites, 4 vezes. Beleza, tá certo? Mas uma coisa é fato. O camarada que vai fazer esse concurso e não sentou a bunda para ler o edital, tá devendo. Esse edital tem que estar na massa do sangue. Tá, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Agora, algumas observações. Quando você for fazer o seu rascunho, numere as linhas, pessoal. Mas olha, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, numere as linhas na folha de rascunho, certo? Não numere na folha de resposta. Você vai perceber que no dia da... Parece óbvio falar isso aqui, mas eu já vi candidato fazer isso, cara. Ele numerar as folhas de rascunho, fazer a redação dele e depois numerar a folha de resposta para auxiliar ele. Senhores, não façam isso, pelo amor de Deus. Algumas provas, em geral as da ESA vêm, né? Você vai encontrar numerações já na folha de resposta, mas em algumas provas talvez você não encontre. Nessas provas que você não vai encontrar, por favor, não numere a folha de resposta, tá? Só a folha de rascunho. E tente seguir a mesma ordem que está na folha de rascunho. Essa é a minha primeira dica. Segunda dica, por favor, senhores, não esculhambem com a folha de rascunho. Não toquem o terror na folha de rascunho. Tá? Por que eu estou falando isso aí? Porque o camarada começa a escrever. Aí ele está com pressa, ele viu que ele errou. Ele está com pressa, ao invés de ele apagar, escrever de novo, ele faz um traço e escreve em cima. Aí ele pensa, poxa, eu não gostei dessa palavra também. Aí faz outro traço e escreve em cima.
Aí daqui a pouco ele vê que a folha de rascunho dele está toda bagunçada. Ele saiu riscando, rasurando tudo e, senhores, essa falta de organização na folha de rascunho vai fazer você perder tempo na hora que for transpor para a folha de respostas, tá? Então, senhores, cuidado com a folha de rascunho. Apesar de se chamar rascunho, não é para você destruir a folha, tá ok? Então, tente fazer com que ela facilite a sua vida. Coloque ali a numeração de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20, tá? E respeite o limite máximo de linhas, tá? Não precisa atingir o limite, né? Não precisa chegar nas 30 linhas para ter uma redação boa. Se tiver entre 20 e 30, tá ok, tá? Aquela redaçãozinha que eu fiz ali de 20 linhas, que eu fiz, né, de maneira inopinada, eu fiz assim de cabeça, na hora que eu estava montando a aula ali na hora, em menos de meia hora eu terminei aquela redaçãozinha. Pessoal, aquela redação ali, ela teoricamente já estaria valendo para o concurso, porque ela tem 20 linhas certinho, que é o mínimo, tá? E ela tem tudo aquilo que foi pedido, tem as duas ideias, né? A conclusão retoma ideias do texto e assim por diante. Vamos lá. Segundo, o ideal não é lei, tá? O ideal é que a introdução tenha até 4 linhas, tá? Como eu falei, se bater 5 linhas já está extrapolando o limite. E a conclusão também tenha 4 linhas. As demais linhas que sobrarem vão ser para o desenvolvimento da sua redação. Terceiro, o texto não precisa estar alinhado no lado direito, mas se estiver desalinhado no lado esquerdo, você perderá pontos, certo? O início dos parágrafos, pessoal, o início dos parágrafos deve ter sempre a mesma medida, tá? O seu texto, né, ou melhor dizendo, os seus parágrafos tem que começar com a mesma distância a partir da margem. E qual que é o conselho que eu dou? Na minha prova eu usava, né, essa partezinha aqui da caneta Bic, da tampa da caneta Bic, e eu usava isso aqui para balizar a minha margem, entenderam? Então, senhores, é um conselho, você usa qualquer objeto que você quiser, desde que você mantenha o alinhamento. Muito importante, certo? A gente fica falando de alinhamento é importante? É muito importante, tá? Se você olhou o edital, você viu como é importante a questão da apresentação da folha de resposta. Quando você for fazer a transcrição, né? Você for escrever na folha de resposta o que você escreveu na folha de rascunho, escreva diretamente a caneta, né? Não tem esse negócio de escrever a folha de rascunho, agora eu vou passar lápis na folha de resposta e depois vou apagar da folha de resposta o lápis, escrever em caneta em cima, né? Ou escrever em caneta em cima do lápis e depois apagar o lápis que está embaixo, negativo. Tá? A folha de resposta ela vai ficar em branco e você vai escrever diretamente a caneta aquilo que você já escreveu no rascunho. Então no seu rascunho a redação tem que estar pronta e você só vai transportar aquilo que está no rascunho para a folha de resposta quando você puder passar a caneta sem precisar fazer nenhuma correção, tá? Ah, mas eu estava escrevendo e eu errei uma palavra. Não tem problema. Traça um risco na palavra e vida que segue. Continue escrevendo como se nada tivesse acontecido. Tem que colocar entre parênteses e um risco no meio? Não, nada de parênteses. Está escrevendo um risco na palavra, vida que segue. Tá? Um risco sobre a palavra e vida que segue. Não fica colocando entre parênteses, né? Não, nada disso. Você acaba reforçando o seu erro, mostrando assim para o corretor: corretor, errei, tá? Então, vamos lá. Outra coisa, quando você passar para a folha de resposta, só passe se você de fato estiver pronto. Por que isso aí? Porque a pessoa começa a querer acrescentar detalhes, aquele negócio, né? Ou não se fez a redação no rascunho e antes dela estar completa no rascunho tentou passar para a folha de resposta. Aí o camarada vai começar a errar. E aí ele começa a riscar. Daqui a pouco a folha de resposta está com um monte de risco, isso desconta ponto. Então preserve a apresentação da sua folha de resposta. E falando em apresentação, aprenda a escrever com uma letra legível, tá? De preferência uma que seja pequena, não muito grande, para não prejudicar o tamanho dos parágrafos. Lembrando, são de 20 a 30 linhas. Parece muita coisa, mas quando você tem coisa para escrever, 20 a 30 linhas não é nada, senhores, tá bom? Não é nada. Então, olha só, tenha um bom senso. Se você percebe que a sua letra cursiva ela não é boa, ela não é legível, né, para todo mundo, senhores, por favor, faça na letra de forma. Simples assim. Se a sua letra de forma é horrível, faça na letra cursiva. Se as duas são horríveis, compre um caderno de caligrafia. Por que isso aí?
Porque a pessoa que vai fazer a correção da sua prova, ela vai sentar a bunda na cadeira e ela vai passar o dia inteiro só olhando redação. Depois de 4, 5 horas sentada, né, olhando a redação dos outros, ela vai bater o olho naquilo ali e vai falar assim, poxa, não estou entendendo nada. Mas eu já estou há 4 horas sentado aqui, então não vou fazer esforço nenhum para ler. Simples assim. Simples assim. Ele coloca lá, sai descontando ponto, ou coloca lá redação ilegível e você zerou a sua redação. Não contem com o bom senso do corretor, porque ele não vai ter, certo? Ele é um camarada que vai ficar o dia inteiro sentado só corrigindo redação, de saco cheio de ver redação mal escrita. Então não contem com o bom senso dele. Procure escrever com uma letra legível e de preferência, né, não muito grande, para você poder ter espaço para produzir suas ideias. Outra coisa, antes de elaborar a ideia, né, ideia de cada argumento, de cada parágrafo, faça o brainstorm. Eu não sei o que é um brainstorm, não tem problema, na próxima aula você aprende, tá? Mas faça, senhores, o brainstorm, é muito importante. Na próxima aula, quando a gente falar de como confeccionar a redação, né, você vai poder ver o que é um brainstorm. Beleza, mais algumas observações. Observações atrás de observações, né? Eu não quero que você grave isso aqui na sua cabeça. É como eu falei, você vai fazer uma redação por dia, né? Eu tenho fé que você assistiu esse vídeo, você vai fazer uma redação por dia e você vai conseguir colocar isso em prática aos poucos, tá vendo? Então você tem muita coisa para colocar em prática. Pode começar a sua redação desde hoje, inclusive, antes de dormir. Não existe estudar possíveis temas para a prova. E a gente vê umas coisas, pessoal, que é assim, muito bizarro, umas coisas muito bizarras. Por exemplo, quando eu morava perto de Campinas, eu estava me preparando para o meu concurso, tá? Estava na biblioteca de uma escola, porque eu sabia que em casa eu não ia estudar. Então eu ia para a biblioteca de uma escola, eu nem estudava na escola, né? Eu pedi para ficar lá, para você ter noção. Ia para a biblioteca daquela escola e ficava das 6 da manhã até 11 da noite, estudando, tá? Foi uma época da minha vida que eu não estava trabalhando, então dava para fazer isso, né? Mas tem gente que trabalha, estuda, fica mais complicado. Eu sei como é, porque eu também já passei por isso. Mas naquela época não. Então naquela época eu tinha um dia inteiro livre, vou passar o dia inteiro estudando, quero passar no meu concurso. E graças a Deus eu passei, mas o que acontece? Eu estava lá na minha escola e aí chegou um companheiro conhecido e começou a falar assim, aí, lançaram agora uma professora lá da, não sei das quantas, né? Quase que eu falei o nome do colégio aqui. Uma professora lá, não sei das quantas, falou de 100 possíveis temas para a prova do Enem. Aí eu assim, 100 possíveis temas para a prova do Enem. Poxa, até eu consigo dar 100 possíveis temas para a prova do Enem. Então, de vez em quando, você vai encontrar aí alguns vídeos, né, alguns professores falando de temas possíveis para a prova da ESA. Senhores, não caiam nessa. Não caiam nessa. Se você quer estar preparado para qualquer tema, você deve ter o hábito diário de leitura e de se atualizar assistindo jornal. O ideal era você fazer os dois, ler o jornal. Mas como as pessoas não têm tempo e às vezes nem têm paciência para ficar desdobrando aquelas folhas gigantes, então faça o seguinte, crie um hábito de leitura, né, e assista o seu jornal. Senta ali, Jornal Nacional, depois volta, Jornal da Meia-Noite, sei lá, se vira. Tem que estar atualizado com o que está acontecendo no mundo. E tem que ter o hábito de leitura. Leitura sobre tudo, tá? Sobre tudo. Vai abrir na internet olhando artigos diversos. Então, por exemplo, eu, da época do meu concurso, peguei o hábito de leitura que eu levo até hoje. Então, por exemplo, né, eu toda manhã, quando eu acordo, eu entro no site de notícias. Coisa minha. Notícias e curiosidades do mundo. Não só notícias, né? Curiosidades também. E à noite, antes de dormir, eu entro no meu site de descobertas científicas, astronômicas, né? Eu gosto de astronomia, né? Investo no telescópio, então, coisa minha. Então, o que acontece, senhores? Eu gosto. E eu abro e vou ler atualidades, certo? Sobre a coisa que eu gosto. Se você é um camarada que gosta de futebol, safo, vai lá, abra lá o seu site sobre futebol e valendo. Tá bom? Mas não fique preso só no futebol, não. Você tem que ler um pouco de tudo. Então, por exemplo, aqui em cima na minha redação eu falei sobre o vulcão Vesúvio. Eu sentei para fazer essa redação, como eu falei, em menos de meia hora eu já tinha feito. Só que eu lembrei, eu tive esse insight, né, essa lembrança do vulcão Vesúvio, certo? E eu falei, poxa, faz tempo, né, que eu vi essa reportagem falando sobre o vulcão Vesúvio, tá? Que matou toda uma civilização, né, em épocas antigas. Se você pesquisar na internet, você deve achar. Então, senhores,
eu tive essa informação, foi algo que brotou da minha cabeça de algo que eu tinha assistido há muito tempo, tá? É conhecimento acumulado. Então, se você quer fazer uma boa redação, você precisa ter prática. Comece a fazer uma redação por dia e tenha conhecimento acumulado. Leia bastante, assista jornal, enfim, vá atrás da informação todo santo dia. Tem que criar esse hábito. Se você se propôs a um concurso, tem que fazer isso. Identificar a ideia do tema da redação pode não ser tão fácil. Portanto, faça o brainstorm, ok? Mas deixe a redação por último. Então, como é que eu fazia? Eu abria a minha redação, olhava o tema, fazia o brainstorm, rapidinho ali, ok. Fechava a página de redação e começava a fazer as outras questões. Por que isso aí? Eu fazia isso aí, primeiro para eu ter uma noção mais ou menos do que né, eu ia trabalhar mais tarde na redação, quando eu fosse chegar na redação. E outra, porque eu já me ligava em qual que era o tema. É um tema fácil, é um tema difícil? É um tema difícil, eu preciso correr para responder as perguntas rápido e ter o máximo de tempo possível para a minha redação, tá? Completamente ao contrário de você vai lá fazendo as suas questões à vontade e chega na prova de redação. Poxa, tem uma redação aqui, né? Nossa, que tema difícil. Meu Deus, só falta uma hora. Tá vendo? Se você tivesse planejado, então logo de cara eu já abro, olho, a redação é sobre isso. Que interessante. Beleza. Entenderam? Basicamente você tem que se planejar o tempo todo, quando chegar na hora da prova. Então olha só, mais algumas observações, né, sobre os argumentos agora. Eles devem ser simples, mas eles não podem ser óbvios, clichês. A gente vai falar dos clichês mais à frente, tá? Agora não se preocupamos com essa parte de clichê agora não. Tá. O corretor não pode ter dúvidas sobre o seu argumento. Então você está escrevendo o seu parágrafo, você não pode, você tem que se colocar no lugar do corretor o tempo todo. Ele está entendendo o que eu estou querendo dizer? Será que ficou claro? Pessoal, olha só, aí vem a minha próxima dica. Não sature o seu argumento de informações. Se você precisa dizer que João caiu e se machucou, você diga que João caiu e se machucou. Não fica falando João estava a andar, tropeçou em uma pedra, debruçou-se sobre o chão, a pancada foi muito forte. Não, o João caiu e se machucou. Ou seja direto no que você quer. Não fica saturando o seu parágrafo de informação e achando que está bonito, porque não está bonito. Tá ok? Seja direto, seja simples. O segredo para uma boa redação é a simplicidade. Tá certo? Aí tem gente que fica querendo colocar palavra bonita, mostrar que sabe, mostrar eloquência. É a simplicidade que vai fazer você atingir a sua nota. Confie em mim, certo? Não sature o seu argumento de informações, mas é interessante que você tenha um exemplo para cada coisa que você falar. Então vamos voltar aqui na minha redação rapidinho. Pessoal, olha só. Terceiro parágrafo aqui, ó. O que acontece? Eu precisava falar, né, do processo reconstrutivo. Beleza. Eu precisava falar da natureza se reconstruindo. Eu usei um exemplo para isso. Falei do vulcão Vesúvio. Ou seja, sempre que puder, coloque um exemplo para reforçar a sua ideia. Tá? Um exemplo é o que basicamente salva a maioria dos argumentos. Tá certo? Então, senhores, qual que é a ideia do que você quer transmitir? É tal ideia. Beleza, tem algum exemplo que você possa usar? Mas seja simples. Eu falei, o vulcão Vesúvio fez isso, matou muita gente, mas a natureza se reconstruiu. Óbvio, foi ali, ó, na simplicidade, na objetividade. Tá certo? Eu podia muito bem ter falado o vulcão Vesúvio, que fica na região tal, tem tamanha altitude, é um dos maiores do mundo, né? Hoje ele é o maior vulcão ativo do mundo. Podia ter falado isso, eu não falei, porque é inútil, informação inútil. O que ele precisa saber é que o vulcão Vesúvio, em uma determinada época da história da humanidade, destruiu muita coisa e essa muita coisa se recuperou. Ponto. Simples assim. Entenderam? Então seja objetivo. Não ficar saturando de informação. Não precisa falar sobre o vulcão Vesúvio, onde ficava, né? A quantidade de pessoas que vivem naquela região, até porque se você pesquisar, você vai ver que o vulcão Vesúvio hoje, aquela região, né, que está ao redor dele, é a região mais povoada ao redor de um vulcão em todo o mundo. Ou seja, se você olhar todos os vulcões que existem na Terra, não existe nenhum vulcão que no sopé dele, né, tenha tanta gente assim. Então, basicamente, pessoal, eu podia ter enchido aquilo de informações e não enchi, tá? Fui objetivo o máximo que eu consegui. Seja objetivo. Transmita a sua ideia de forma clara. Por último, se citar dados específicos, cite a fonte. Se você não souber a fonte, não cite o dado específico.
Parece óbvio, mas tem que ser dito. Então, por exemplo, esse negócio que eu falei, de que em uma única noite ele liberou mais monóxido de carbono na atmosfera do que, enfim, isso aí é verdade. Eu vi no documentário. A questão é, qual documentário? De que ano? De que autor? Eu vou citar isso aí? Não vou citar. Eu não posso citar isso. Informar um dado de que uma única noite, apesar de eu ter visto no meu documentário e ter certeza que de fato aconteceu, tá? Eu lembro bem do documentário como se fosse hoje. Pois bem, eu não sei a fonte, eu não sei quem foi que produziu aquele documentário, então eu não vou falar. Mas eu não necessariamente vou deixar de usar informação. Eu usei informação, o vulcão Vesúvio, né, destruiu, tal, a natureza se reconstruiu, beleza, transmiti a minha mensagem. Mas eu não fiquei me atendo a dados porque eu não tinha certeza deles. No dia vai ser a mesma coisa, você vai sentar, pegar a caneta e vai ter que ser uma redação. Simples assim, se você tem dados, se você não tem dados suficientes, não interessa, vai ter que ser uma redação daquilo ali. Né? É por isso, essa é uma das razões pelas quais esse negócio de os possíveis temas, isso aí não existe. Porque eu já vi gente reclamar disso, que foi para a prova, se preparou para um determinado tema, chegou lá, o tema não tinha nada a ver com o que ele tinha se preparado e ele dançou, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa assim, que inclusive foi fazer a prova comigo no dia, tá certo? Então, senhores, muito cuidado, tá? Se você quer estar preparado, tenha o bom senso de estar sempre se atualizando, tá? Você estar preparado para tudo é você se atualizar todo dia. Safo? Beleza. Por último, né, só reforçando algo que já foi dito, usem palavras que retomem o raciocínio anterior. Então, voltando aqui no texto aqui em cima, como eu falei, né? Então, eu falei de um fato aqui, ó. É um processo que pode ocorrer naturalmente por estímulo ou por estímulo humano, sendo esse último muito mais agressivo. A primeira razão pela qual o aquecimento global, ou seja, faça a conexão entre os parágrafos. E na conclusão, essa conexão ela não pode faltar, certo? Beleza? Brasil acima de tudo.